Sejam todos muito bem-vindos para o estudo da Palavra de Deus. Estudaremos hoje a terceira parte de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 a 8. Eu gostaria de convidar você a abrir a Palavra de Deus e a ler comigo alguns versículos deste texto da Palavra. Capítulo 4 de Deuteronômio, diz assim a Palavra do nosso Deus. Versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Versículo 3. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Versículo 4. Porém vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, hoje estáis vivos. Versículo 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. E versículo 6. Guardai-vos e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Tem em mãos um caderno e uma caneta para que você possa fazer as devidas anotações. O tema que abordaremos nesta noite é os resultados da obediência do Senhor. E esse tema ele se relaciona com os dois temas que nós tratamos anteriormente, na primeira e segunda parte deste estudo de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 a 8. Nós tratamos nos estudos anteriores os seguintes temas. O primeiro deles, a superioridade e a proximidade do Deus de Israel e do nosso Deus. Confira este tema no versículo 7 de Deuteronômio 4. O segundo tema, a singularidade dos estatutos e juízos do Deus de Israel e do nosso Deus. Confira esta afirmação no versículo 8. No estudo de hoje nós vamos abordar a obediência aos mandamentos do Senhor. Convido você a ter em mãos o seu caderno, o seu bloco de notas e fazer as devidas anotações. Os resultados da obediência do Senhor. Esse texto que lemos, meus queridos, ao mesmo tempo que nos exorta a ouvir, guardar e praticar os mandamentos do Senhor, eles fazem promessas àqueles que ouvem, guardam e praticam estes mandamentos. E aqui se estabelece um princípio universal que é visto em todas as partes da palavra do Senhor. Que princípio é este? Deus estabeleceu leis universais para o nosso bem-estar e para a nossa felicidade. E é impossível nós sermos bem-sucedidos sem que obedeçamos estas leis. Vou repetir, se você quiser anotar. Deus estabeleceu leis universais para o nosso bem-estar e felicidade. E é impossível ser bem-sucedido sem obedecer estas leis criadas por Deus. Olhando para este texto, quais as promessas que ele faz ao povo israelita e que ele nos faz, se nós obedecermos aos estatutos, mandamentos e juízos de Deus. A primeira promessa é a de viver. Os versículos 1 a 3, eles destacam essa realidade. Vamos relembrá-los? Moisés afirma o seguinte no versículo 1. Agora, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais. Versículo 3.
Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo o povo que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Observe que nesses dois versículos há uma exortação a se obedecer os mandamentos, estatutos e juízos de Deus, para que essa obediência produzisse vida. E há também nesses versículos uma advertência muito séria. E essa advertência se fundamenta no exemplo histórico. Este exemplo histórico está registrado no livro de Números, capítulo 25. O que ocorreu nesta ocasião? Números, capítulo 25, nos relata o fato dos jovens israelitas terem se casado com as mulheres moabitas. E, ao misturarem suas raças, misturarem também seus costumes e misturarem também a sua religião. Este casamento fez com que os jovens israelitas se desviassem de Deus e seguissem a outros deuses. E o texto, em Números capítulo 25, diz que todos eles foram severamente castigados pelo Senhor e morreram. Portanto, a obediência aos estatutos e mandamentos e juízos de Deus é uma obediência que gera a vida. Não só a vida física, como era o caso dos israelitas, fato relatado em Números 25, mas, sobretudo, a vida espiritual. Uma segunda bênção de se obedecer à palavra de Deus, um segundo resultado de se obedecer à palavra de Deus, é ter sabedoria e entendimento. Confira aí o versículo 6 do texto que nós citamos. Queridos, observem que a palavra de Deus é suficiente para fazer-nos sábios, não só para as coisas eternas, não só para a nossa cidadania celestial, mas também é suficiente para fazer-nos sábios, para as coisas terrenas, para a nossa cidadania terrena. Não há nenhuma pessoa em toda a história, em toda a terra, em qualquer momento da história que, tendo obedecido aos mandamentos de Deus, não tenha sido também um bom cidadão aqui sob a face da terra. É impossível alguém ser um bom cidadão dos céus e ser um péssimo cidadão aqui desta terra. Os israelitas e todos nós, eu e vocês, quando obedecemos aos mandamentos, estatutos e juízos de Deus, sem dúvida alguma nos tornamos um povo sábio, sem dúvida alguma nós nos tornamos um povo inteligente. Notem que Deus colocou Israel num local onde ele deveria ser luz para os gentios. E Deus colocou a mim e a você onde nós estamos para que também nós resplandeçamos como luzeiros em meio a uma geração pervertida e corrupta. Somos nós, disse Jesus, uma cidade edificada sobre uma rocha. A terceira bênção de se obedecer aos mandamentos do Senhor, o terceiro resultado de se obedecer aos mandamentos do Senhor é ser reconhecido pela sua sabedoria e pela sua inteligência, ainda no versículo 6. É interessante pensarmos aqui no momento maior da história israelita, quando Salomão, pela sua sabedoria, pela sua inteligência, se fez conhecido em toda a terra, levando inclusive reis e rainhas de outros povos a virem até Israel para observar a glória do seu reino e para ouvir de sua sabedoria. Ao obedecer os mandamentos, estatutos e juízos, nós nos tornamos sábios e inteligentes, e esta sabedoria e inteligência é vista, é percebida, é notada por outras pessoas. Ela resplandece em meio às trevas. Quais são as lições que eu e vocês podemos aprender deste ponto? Primeira lição: conheça as leis universais que Deus estabeleceu para o seu bem-estar e a sua felicidade. Examine as Escrituras. Conheça, se aprofunde no conhecimento destas leis universais estabelecidas por Deus.
Segundo, em se conhecendo, obedeça aos estatutos, mandamentos e juízos do Senhor. Faça deles o seu princípio de vida. É importante entendermos que as leis de Deus não são regras, mas são princípios de vida. Quando nós os vivemos como princípio da nossa vida, nós somos abençoados por Deus, porque a nossa obediência não é só uma obediência formal, uma obediência ritual, uma obediência exterior, mas uma obediência que se dá de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as nossas forças. Terceira lição: pague o preço do discipulado. Pague o preço de seguir a Jesus. Pague o preço de negar-se a si mesmo. Pague o preço de levar o jugo de Cristo sobre si. Ele afirma: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quarta lição: avalie os seus caminhos continuamente. Por quê? Porque há caminhos que o homem parecem ser bons, mas por fim dão em caminhos de morte. Se você não teve a oportunidade de anotar as lições, vou repeti-las rapidamente. Primeiro, conheça as leis universais que Deus estabeleceu para o seu bem-estar e felicidade. Segundo, obedeça estas leis, esses mandamentos, estatutos e juízos que Deus deu como bênção para a sua vida. Terceiro, pague o preço do discipulado, seguir a Jesus, pois o jugo de Cristo é suave, o seu fardo é leve. Em quarto lugar, avalie os seus caminhos constantemente, porque há caminhos que parecem ser bons, mas por fim dão em caminhos de morte. Quero concluir essa mensagem citando uma frase bastante conhecida. Esta frase diz o seguinte: o mundo ainda está por saber o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a Ele. Estava pesquisando esta frase e as informações que obtive foram as seguintes. Certo dia, dois jovens holandeses estavam conversando e um deles pronunciou esta frase. E então Dwight Lyon Moody, o grande evangelista, disse: pela força do Espírito Santo e pela ação do Espírito Santo, eu quero ser este homem. E de fato, Dwight Lyon Moody foi extremamente abençoado e abençoador em seu ministério em diversos continentes. Ele se tornou uma luz a resplandecer em diversas partes do mundo. Queridos, quando eu e vocês ouvimos, guardamos e cumprimos os estatutos, mandamentos e juízos de Deus, nós desfrutamos da vida que Ele tem reservado a cada um de nós. Uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida abundante, sobretudo, uma vida eterna. Quando eu e vocês ouvimos, guardamos e cumprimos os mandamentos, estatutos e juízos de Deus, nós nos tornamos sábios e inteligentes, bons cidadãos da terra e bons cidadãos dos céus. Quando eu e vocês ouvimos, guardamos e cumprimos os mandamentos de Deus, nossa sabedoria é percebida por outras pessoas. E muitos, ao observar nossa vida, nosso estilo de vida, afirmam: estas pessoas são pessoas sábias, estas pessoas são pessoas inteligentes, estas pessoas são pessoas entendidas. Que, tal qual Moody, possamos dizer que queremos ser homens, queremos ser mulheres totalmente consagrados a Deus. E se assim formos, o mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer com alguém que é totalmente consagrado a Ele. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e que eu e vocês encontremos a alegria, a bênção, a satisfação de ouvirmos, guardarmos e cumprirmos os mandamentos do nosso Deus. Amém.